20 ao 26. Eu vou estar lendo para não perder tempo, tá? A palavra do Senhor diz: ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e indéluo, para o uso do Senhor, e preparado para toda a obra do Senhor. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita a questão loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas, e o servo do Senhor, que não convém contender, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e a porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornar-se e despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que a vontade deles estão presos, né? É uma palavra, né, muito conhecida, né? Que o Senhor, Ele fala, né, sobre os vasos. Muitas das vezes, a gente queremos ser vaso cristal, né? Vaso cristal, a gente, se ouvir uma palavrinha, a gente já queremos nos se quebrar, a gente já queremos sair da presença, e isso não se agrada ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele quer um vaso de honra, o Senhor, Ele quer um vaso de barro, né? Porque Ele possa quebrar e possa consertar. Aleluia. Porque o vaso cristal, ele quebrado, ele se quebrou, acabou, já foi embora. Um vaso de pau, a gente lança no fogo, vira cinza, não tem mais como reformar. Agora, um vaso de barro é um vaso de honra. Por quê? Porque mesmo ele quebrado, a gente colocamos ele ali na água, ele vai se desfazendo, ele vai virando barro. Ali o Senhor, ele pega aquele barro, ele coloca ali no canto, ele deixa aquele vaso, aquele barro descansando ali e vai trabalhando sobre os outros vasos. Agora, vaso de pau, esses outros vasos que a gente compramos por aí, não tem utilidade na casa do Senhor. Qual é o vaso que você quer ser nessa noite? O Senhor, Ele fala, qual é o vaso que vocês querem ser nessa noite, né? A gente, muitas das vezes, a gente somos vaso cristal, né? A gente não aceitamos uma palavra que vem do altar, a gente não aceitamos um olhar de um irmão, às vezes porque o irmão não te deu a paz do Senhor, nem ali naquela igreja eu quero voltar, e ainda sai falando da igreja, né? Ainda coloca a culpa em Deus, achando que Deus, Ele tem culpa, né? Porque o irmão não deu a paz do Senhor. Não vamos olhar para isso não, irmão. Aleluia! Hoje em dia, o que mais tem é isso, crente dodói, sabe? É crente dodói, que não pode tocar, porque eu já vou sair da presença do Senhor, porque é isso, me fez isso, me fez aquilo, né? Vamos ter um vaso de honra, vamos ter um vaso de paz, porque quando o Senhor, Ele estava fazendo aquele vaso lá em Jeremias, que quando o Senhor, Ele fez o vaso, não foi o Senhor que quebrou, foi a gente que se quebra na mão do Senhor. Então o Senhor, Ele faz o quê? Você não quer fazer agora? Fique aqui nesse canto, eu vou preparar outro para fazer no seu lugar, mas você se prepara, porque eu vou cobrar tudo aquilo que o Senhor, Ele coloca na minha e na sua mão. A gente
vamos dar conta para o Senhor. É uma dança, é uma fala, é um gesto, né? Tudo que o Senhor Ele coloca na nossa mão, o Senhor Ele vai tomar de conta, né? Pensa nós que não vai, o Senhor Ele vai, Ele toma de conta sim, né? Porque o Senhor Ele é bom, mas o Senhor Ele é justiça. O Senhor Ele é bom, mas o Senhor Ele é justiceiro. Não adianta você fazer para o seu irmão achando que o Senhor Ele não vai cobrar. O Senhor Ele cobra. E a cobrança do Senhor é duras penas. Sabe por quê? Porque quando a gente cai na mão de Satanás, o Senhor Ele vai lá e Ele nos tira. Quando a gente cai na mão do homem, que o homem fala mesmo porque a língua dele não tem osso e ele fala, o Senhor Ele vai lá, Ele arranca até a língua ou até a seiva a pessoa que falou. E quando a gente cai na mão do Deus vivo, quem é que tira? Né? Aí vem as doenças, vem as coisas, e a gente temos que se humilhar para o Senhor, né? E ainda o Senhor Ele fala, você vai ficar aí sofrendo um pouco, sabe por quê? Porque eu te ensinei o vaso de barro. Você está quebrado ali, era para você ficar quietinho. Quem mandou você abrir a sua boca, falar o que não era para falar? Quem mandou você fazer aquilo que não era do meu agrado? Agora você quer que eu venho e eu faço na hora que você quer? Não é assim não, né? Porque o Senhor, Ele é amoroso, mas o Senhor também, quando o Senhor Ele pega, irmãos, olha, eu vou falar, o meu esposo, ele ficou 2 anos numa cama, porque ele tocou, né? Ele fez algo para mim e que não era para ele ter feito. E o Senhor Ele falava, olha filha, a sua família foi eu que te dei, os seus filhos foi eu que te dei, e o Senhor Ele não precisa de ajuda. E muitas das vezes a gente quer ser teimoso, a gente quer ajudar. E o Senhor Ele falava para mim, dentro da igreja, quando eu chegava lá fora, eu olhava assim e falava, Senhor, eu vou te ajudar. E o Senhor Ele saía. E aí o Senhor Ele permitiu uma enfermidade no meu esposo, que ele tomou um remédio e comeu as 2 cabeças do ferro. E ele ficou, foi 2 anos na cama. E ele ia tirar, e o Senhor Ele ia tirar o meu esposo de dentro de casa. Eu chorando, o Senhor falou, eu vou tirar ele porque eu quero tratar ele. Senhor, eu gosto dele assim. Senhor, eu quero ele assim. Ai Senhor, eu entrava dentro da igreja, na consagração eu orava e o Senhor falava, filha, entrega o controle. Quando o Senhor Ele fala, entrega o controle na minha mão, deixa que eu vou. Entrega o controle. E o Senhor Ele falava, filha, entrega o controle. Quando chegava lá, Senhor, me dá aqui, que eu vou controlar, né? E aí o meu esposo, ele até tirou, e eu pedindo, o Senhor Ele trouxe, ele andando bonito e saudável. Aí, de repente, o homem começou, 2 anos, e ele em cima de uma muleta, ele dormia em cima de uma muleta, em pé, e meu Deus do céu, hoje eu não vou dormir, olha o vaso rebelde, eu não vou dormir. O Senhor Ele falava, cala a sua boca, fique na sua, feche os seus olhos e durma. Sabe por quê? Porque eu ia tirar ele. Você quis, você pediu, agora você vai aguentar a consequência. E a consequência, ela é dolorida. Ela é dolorida demais. Sabe, eu orava e falava, Senhor, até quando? Hoje é essa Elisângela fortinha aqui, mas a Elisângela ficou só pele e osso. Eu só tinha, era a cabeça e o dente para fora, né? Muitas das vezes tinha gente que falava assim, nossa, ela está usando crack? Nossa, ela está usando drogas? Eu andava, ela segurando assim, ó, as minhas calças, andava aqui, aí a filhinha
E a finurinha era bem pequenininha das calças também, eu andava segurando. Por desobediência. Vamos ter uns crentes obedientes na presença do Senhor. Se o Senhor ele falou, levante sua mão direita, levante a mão direita, não levante a esquerda não. Vamos obedecer, vamos ficar firmes na presença do Senhor, de verdade, porque hoje em dia tem muitos crentes que não querem nada com nada. Ontem eu fui ali no Vale da Bênção, né? E ali, gente, foi a minha primeira vez, mas a missionária Alexandra foi lá, ela falou, nossa, quando eu vim aqui, isso daqui era lotado, estava vazio, sabe por quê? Porque os crentes não querem saber de nada com nada. Os crentes, ele não quer saber, não estão mais acreditando na volta do Senhor Jesus. Sexta-feira eu estava assistindo a live das meninas, e aí elas estavam falando da volta do Senhor Jesus, e é verdade, gente. O Senhor Jesus, ele está voltando. Olha aí, é avião que está caindo, é helicóptero que cai, é carro que bate desgovernado. Olha aquela família ali no Guarani, o que aconteceu? O cara estava certo, mas aí veio uma outra carreta, só triscou e ele foi para debaixo do outro carro. Olha o que aconteceu com a família. Então a gente precisamos estar firme na presença do Senhor Jesus. A gente passamos por uma pandemia, a gente estamos aqui, a gente passamos pelo Covid, cada um. Deus deu mais uma oportunidade. Vamos agradecer, sabe por quê? Porque a gente não morremos e não estamos enrolados de qualquer jeito, não fomos enterrados de qualquer jeito, que nem aquelas pessoas, muitos também, servos e servas do Senhor, morreram, a família não pôde velar, o corpo não pôde ver o seu ente querido, e a gente estamos aqui, a gente estamos fazendo o que para o Senhor? A gente faz é pouco demais. O que a gente faz é pouco. E o Senhor, Ele fala, filho, não seja um vaso de barro, não seja um vaso de cristal, não seja um vaso de porcelana para ficar somente de enfeite. Seja um vaso de barro. Não seja também, porque tem barro também que não dá nem para fazer. Não dá nem para fazer o vaso. Então vamos ser um vaso valoroso. Porque o Senhor, Ele tem muito para fazer na minha e na sua vida. O fim de ano, o Senhor, Ele falou, você vai comer bem. E eu comi, irmãos, foi bem, foi coisa boa. O Senhor, Ele preparou. Até o Natal da gente, o Senhor, Ele prepara. Quando a gente estamos na presença do Senhor, o Senhor, Ele prepara, mesmo você trabalhando, mesmo não trabalhando, o Senhor, Ele prepara. Eu trabalho, irmãos. Eu não trabalho, mas o meu armário tem lá as coisas, porque quem é que prepara para mim? É o Senhor, é o Senhor, a roupa que eu quero, é o Senhor que me dá. E outra coisa, é assim, o Senhor, Ele te dá, mas não barbeia com Ele não. Não adianta você querer fazer para Deus, eu vou ali na casa da missionária Silvia, eu vou lá fazer uma oraçãozinha, e eu creio que o Senhor, Ele vai lá e Ele vai me dar uma bênção. Não é assim não, irmãos. A gente temos que ir lá na casa da missionária Silvia, ir lá de coração aberto, ir lá porque você tem vontade de ir, porque aí o Senhor, Ele vai ver as suas necessidades, o Senhor, Ele vai te abençoar. Não adianta, vai ter a obra aqui. Eu vou lá na igreja, eu vou lá ajudar as meninas a cozinhar, né? Porque eu sei que o Senhor, Ele depois, Ele vai me ajudar. Não é assim não, irmão. Você quer me ajudar aqui na obra? Vem, de coração aberto. Não é nada em troca, sabe por quê? O Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração. O Senhor, Ele conhece a minha mente e a sua mente. O Senhor, Ele antes da gente pensar, o Senhor, Ele já sabe no que você vai falar. O Senhor, Ele já sabe.
vai falar. Sabe, muitas das vezes o nosso coração, o nosso coração é uma terra que ninguém pisa. O único que pisa é o Senhor. Mas também o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso. Porque muitas das vezes você fala, eu vou lá, eu senti do meu coração ir lá e fazer pela irmã. Mas você orou? Você perguntou para Deus? Se é para você ir lá e fazer para a irmã? Porque quando a gente fala, eu senti do meu coração, eu sem orar, eu vou lá e vou fazer para a irmã. Aí depois você olha a irmã, aí você fala, tá vendo? Eu fui ali, eu fiz para a irmã é ingrata. Não, a irmã não é ingrata não, irmão. Sabe por quê? Porque você foi lá sem orar. Você foi lá de cara e coragem, porque você quer ser melhor do que Deus. Aí o Senhor fala, já que você está querendo ser melhor do que eu, vai lá e faz. Vai lá tirar um pouquinho do seu armário que você tem, que eu não mandei você ir lá, porque eu estou em tratamento com a irmã, e você tirou do seu armário, vai lá e dá para a irmã, vai lá e faz para a irmã. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente temos que orar, até quem a gente ajuda, sabia? Se for para dar essa toalha, Senhor, será que é para me dar essa toalha para mim, a missionária Lília? Senhor, será que é para eu fazer isso para o pastor Rogério? Senhor, será que é para mim fazer isso? Tudo a gente temos que orar. Né? Quando o Senhor ele falou para mim na terça-feira, de terça para quarta, eu dormi, aí eu tive um sonho com a irmã. Era 6 e pouco da manhã, já quase para levantar, um sonho com a Maria. E ela vinha e ela louvava o hino para mim, né? Da Gabriela Rocha, aquela que ela fala assim: a Ele a glória. E aí ela vinha até a mim e eu falava: Senhor, que é isso? E eu acordei chorando, né? E aí o Senhor ele fala, sabe por quê? Toda a honra, toda a glória é minha. Muitas das vezes a gente queremos a honra e a glória para nós. A gente não queremos dar a nossa honra, a gente não queremos dar a nossa glória para Deus. Muitas das vezes é mais fácil dar honra e glória para o homem do que dar glória, honra e glória para o Senhor. Porque é o Senhor que está conosco, irmãos. A todo tempo, o Senhor é o nosso namorado, o Senhor é o nosso amante, o Senhor é o nosso pai, o Senhor ele é tudão nosso, o Senhor ele é o grandão, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Muitas das vezes não é o nosso marido que está ali do lado que vai nos ajudar, ele nos completa, mas ele não pode nos ajudar em tudo. Sabe por quê? Porque se vem uma enfermidade, calha de Deus cantar a nossa senha, o nosso marido não vai segurar do nosso pé e vai falar, não, você vai ficar. O Senhor, ele cantou, a gente vai, né? Então a gente temos que dar toda a honra, toda a glória, seja dada para o Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor que nos ajuda. E o Senhor, ele fala, né? A gente temos que ser um vaso de honra, honrar o Senhor. Sabe por quê? Porque em todo tempo o Senhor está nos honrando, né? Hoje é o 4º dia da campanha, é o mês de abril, né? Que o Senhor ele está falando, porque no primeiro dia o Senhor ele falou em Jeremias, né? O vaso também, para a gente descer da olaria do Senhor. O segundo dia o Senhor ele falou em Gênesis, né? E o terceiro dia o Senhor ele falou em Ezequiel, né? A gente temos que profetizar. Muitas das vezes a gente não queremos profetizar no nosso marido que nos dá trabalho, mas é mais fácil a gente chegar aqui na igreja, levantar a nossa mão e querer profetizar na vida do irmão que está ali, às vezes até mesmo chorando. Eu profetizo alegria na sua vida e lá na sua casa. Por que a gente não profetizamos lá no nosso marido, nos nossos filhos que dá trabalho?
É muito fácil, muitas das vezes no nosso esposo para a igreja. Eu aprendi isso lá ontem no Vale da Bênção, que a gente, mulher, a gente temos que agradar os nossos maridos também. E os nossos maridos também têm que agradar a sua esposa, né? Muitas das vezes a gente não queremos nem colocar comida no prato. Se o marido falou um azinho assim, vai lá e coloca a comida no prato de você. Vai lá e faz você. Eu não vou fazer nada. A gente queremos dormir de costa um para o outro. E ali entra Satanás no meio de nós, sabia? Entra, aí vem Satanás, ele deita do lado, no meio, e aí ele vai soprando no meu e no ouvido nosso, no ouvido dos nossos esposos. Aí para entrar contenda dentro da nossa casa, o Senhor ele fala que ele não está na contenda. O Senhor ele fala união. Então a gente não devemos dormir brigado com nossos esposos. A gente não devemos, por mais que eles se irritam, às vezes que o nosso esposo se irrita mesmo, né? Não vamos se irritar. Tem hora que, olha, é só o sangue de Jesus, mas também a gente irritamos eles também, né? A gente irritamos eles também. Então a gente temos que ver os dois lados, porque quando a gente casamos, a gente falamos sim, é 50%. Então esse 50% juntando dá 100%, é uma carne só. Aleluia! Porque se fosse 50% de um lado e 50% do outro, não existiria cama de casal, existiria cama de solteiro, cada um no seu canto, né? E não é isso que o Senhor ele quer, né? Que os casais se unam mais, né? Que a gente falamos eu te amo para os nossos esposos. Eu não falava não, irmãos, pro meu esposo não. Eu era brigona, eu queria mandar, eu que mandava em tudo, a casa é minha, é eu que faço, é eu que ordeno. Ele não podia brigar com as crianças, porque era eu. E o Senhor ele falou, peraí, você está muito abusada. Você disse sim para ele. Então é 50-50, ajudando, dando 100. Não é assim. Aí o Senhor veio e me ensinou, né? Porque a gente temos que aprender também com o Senhor, né? Porque é muito gostoso quando o Senhor ele repreende a gente. Eu prefiro 1000 vezes a repreensão do que palavras de bênção. Toma a chave de carro, que hoje em dia é assim, né, pastor? Toma a chave de carro, você vai ter uma casa, a sua casa vai ser assim. Aleluia. E às vezes quando vem a repreensão, muitos crentes não aceitam, porque já estão acostumados. Tome bênção, só bênção. Então a gente temos que ficar feliz, porque o Senhor ele repreende aquele que ele ama. O Senhor ele está repreendendo nós, porque primeiramente a palavra vem para mim, porque se o Senhor ele está repreendendo nós, é porque ele ama cada um. O Senhor ele deu oportunidade para cada um. Se a gente fazer assim, a gente temos o fôlego, a gente temos o ar. Tem muitos aí que nem isso tem, irmãos. Tá pedindo, implorando para o Senhor dar um ar para poder respirar. E a gente temos o nosso pulmão perfeito, a gente somos perfeitos, estamos em pé na presença do Senhor e não queremos trabalhar com o Senhor, né? Aí o Senhor ele pega e fala, peraí que eu vou tocar. Peraí, porque o Senhor ele não coloca a mão não, porque se o Senhor ele colocar a mão, a gente não aguenta a mão do Senhor não. Imagina aquelas mãos grandona, né? Que ele pega o mar com a concha da mão dele. Imagina, se ele colocar a mão de nós, ai meu Deus do céu, coitada da gente, né? A gente estamos estraçalhada. Então o Senhor ele só toca, eu vou tocar. Eu vou tocar na minha filha, porque está fazendo isso que não é do meu agrado, eu vou tocar. E o Senhor ele ensina, ele nos ensina. Aí vai de mim e de você querer aprender o ensinamento do Senhor.
né? Se a gente quer ter uma vida próspera, se a gente quer ter um casamento abençoado, se a gente quer ter um filho abençoado, né? Porque muitas das vezes as mulheres são a coluna da casa. É a gente que somos a coluna. Se a gente falar, eu parei, eu não vou mais para a igreja, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo, a sua casa desmorona, a sua casa se acaba. Então a gente temos que pedir, está buscando. Se está buscando, continue buscando, continue buscando mais. Está orando, ore mais. Está jejuando, jejue mais. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem muito mais para nós. A gente imagina uma coisa, que nem a irmã Natália falou, né? A gente imagina uma coisinha. Ah, Senhor, eu queria tanto um carro, uma casa. Mas o Senhor, Ele tem outras coisas para fazer. Ele tem coisas maiores para nos dar, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente só pensa no material. Vamos pensar também no espiritual, porque muitos crentes estão pobres de espírito, estão doentes de espírito, porque só pensa no material. Eu vou buscar isso porque o Senhor, Ele vai me dar. Só o material, só o material, só o material. E o espiritual, né? A gente temos também que saber ouvir a voz do Senhor, né? Porque qual é a voz que nós estamos ouvindo, né? Qual é a voz? Senhor, que o Senhor venha calar todas essas vozes que está fazendo eu atrapalhar a sua voz. Senhor, que o Senhor venha tirar essa venda, Senhor, do meu olhos. Tira, Senhor, o carrapicho, Senhor, de mim, porque muitas das vezes a gente estamos com carrapicho e os carrapichos nos atrapalham. Às vezes a gente fica assim, ó, só coçando de braços, né, dobrado, e a gente não prestamos atenção no que o Senhor, Ele está falando conosco. Então, isso é o diabo lançando seta para a gente não ouvir aquilo que o Senhor, Ele tem para falar comigo e com você, né? Não pensa que o diabo, ele não entra dentro da igreja. Ele entra, irmãos. Ele vai soprando o sono, a distração. Se passou uma mosquinha, o pastor está falando, passou uma mosquinha, você vai olhar ali a mosca. Ali é o diabo soprando para você não ouvir a bênção que o Senhor, Ele tem para te dar naquele momento. Então a gente temos que ficar atento. Quando o Senhor, Ele fala, entrou na minha casa, pede para eu blindar os seus olhos, para eu blindar os seus ouvidos, para eu blindar o seu falar, né? Até mesmo a gente temos que pedir para o Senhor blindar a nossa casa, blindar os nossos esposos, blindar tudo que é nosso, irmãos. No nosso deitar, no nosso levantar, a gente temos que orar, a gente temos que agradecer, saber agradecer ao Senhor em tudo, porque o Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é maravilhoso, né? Não vamos ser um vaso de desonra para o Senhor. O Senhor, Ele olhar ali e Ele falar, olha, eu vou ter que quebrar aquele vaso, eu vou ter que colocar ele ali no canto, porque para mim, por enquanto, não está tendo serventia, né? E é duro a gente ouvir isso, né? A gente temos que ser um vaso de honra, um vaso de barro, né? Para que o Senhor, Ele venha nos moldar da forma que o Senhor, Ele quer nos moldar. Deixar o Senhor nos moldar, porque muitas das vezes o Senhor, Ele está nos moldando, a gente fala, não, Senhor, está apertando aqui. Não, Senhor, olha, está largo aqui. Mas o Senhor, Ele sabe da forma que Ele tem que fazer. Muitas das vezes a gente quer ensinar ao Senhor a fazer, a trabalhar, né? A gente colocamos algo na mão do Senhor, a gente temos que aprender a deixar lá, né? Porque que nem aquele louvor em fervente oração, né? A gente temos tudo aquilo que você deixou no altar do Senhor. Se você deixou lá, deixe lá, que o Senhor, Ele vai fazer. Muitas das vezes a ansiedade não deixa o que a gente colocamos lá no altar, né? Eu coloquei ali no altar, até mesmo a gente temos que se colocar no altar. Senhor, eu me coloco no altar, né? E a gente ficar ali no altar
altar do Senhor, para que o Senhor ele venha nos trabalhar. Sabe por quê? Porque primeiramente, irmão, a gente temos que pensar na gente. Sabe por quê? Porque não adianta você querer pensar nos outros se você está ferido, se você está machucado. Como que você vai curar se você também está precisando de cura? Né? A gente também temos que se curar. A gente temos que se curar para a gente poder curar as outras pessoas também. Então a gente temos que sim nos colocar sim no altar do Senhor. Senhor, eu me coloco, Senhor, ali no seu altar. Senhor, eu sei que vai ser difícil, Senhor, eu ficar, mas o Senhor me ajuda. Aleluia. Senhor, eu estou aqui no seu altar, mas o Senhor me ajuda. Ó Senhor, eu estou no altar, mas também eu vou colocar fulano, beltrano, ciclano, tudo no seu altar. E o Senhor ele faz, irmãos. O Senhor ele faz para mim e faz para você também, né? E que a gente venhamos fazer para o Senhor de coração aberto, sem barganha com o Senhor, né? E até aqui o Senhor ele me deu a palavra, né? E assim eu agradeço a rica oportunidade e as palmas ao Senhor.